Começar a live aqui com o Daniel da Ótica Univisão. Esperar o pessoal entrar aqui. Fala, Wilson! Boa noite, boa noite, ô João, tudo beleza? Show, turma! Já vai chegar o convidado aqui. O Daniel da Ótica Univisão. É um cliente meu, né? Um empresário. Pra gente trocar uma ideia aqui, bater um papo aqui. Que bom que vocês estão aí, gente. Vê como é que estão as lidas. Eita, boa noite, gente. A turma tá chegando aí. Nós já vamos começar. Só o Daniel chegar por aqui. Tá bom? Fala, Óticas Zoom de Irati. Boa noite, gente. Boa noite. Beleza? Tudo beleza? Aqui tá tudo bem. Só esperando o Daniel chegar por aí para nós começarmos a nossa prosa aqui. Nossa live, bater um papo aqui sobre estratégias técnicas para você aumentar tuas vendas. Tudo beleza? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Um pouquinho frio, né? Deu uma esfriadinha aqui. Vamos ver se o Daniel aparece aqui. Deixa eu mandar uma mensagem para ele aqui no WhatsApp. Tomara que ele não tenha esquecido, né? Então, Rafael, né, da Ótica Zoom, eu tava em Irati hoje, cara. Tava lá na loja Azul e Rosa. Vocês devem conhecer a Cleide, né? Tava lá, nós estamos fazendo um trabalho lá com ela. Já faz um mês que eu tô indo para Irati. Fora Irati ali, eu atendo também algumas... tenho clientes ali em Rio Azul, que é do lado. Tenho cliente em Palmeira, em Imbituva, Teixeira Soares. Legal. Sim. A Cleide é show de bola. E ali em Imbituva, eu atendo lá uma loja de móveis. Não sei se você conhece a turma lá. Tem a da casa que eu atendo lá. Atendo a Top, pessoal do agronegócio, né? Top Agronegócio. Tem um outro cliente meu lá também que eles trabalham com motores, a BK, Baskoski energia solar e motores elétricos. Deixa eu ver o Daniel aqui. Daniel, se estiver por aí, erga a mão, cara. Para nós prosearmos aqui um pouquinho. Gente, vocês que estão chegando aí, me contem como é que estão as vendas aí. Estão boas? Olá, pessoal chegando aí. Pessoal que está chegando aí, escrevam aqui no chat. Como é que estão as vendas de vocês aí? Estão legais ou você gostaria que estivessem melhores? Como é que tá aí para vocês? Escrevam aí. Tá indo bem as coisas? Como é que tá o mês? Terminando já, né? Última semana, últimos dias já do mês de maio. E quando eu falo de vendas, sabe, gente? As pessoas sempre me perguntam, né? Como é que tá nas outras empresas? Ai. As pessoas... o Wilson colocou ali.
Então, as pessoas sempre me perguntam como é que tá nas outras empresas. Ah, gente, eu sou suspeito de falar, né? Mas, em geral, não para todos, às vezes estão desaquecidas, com olhar para melhorar o cliente. Legal, legal. Então assim, ó, eu tô com dificuldade para ler, gente. O Rafael já diz, que beleza, já vai vender um óculos aqui. Ai, ai. Então as pessoas sempre me perguntam, né, como é que estão os negócios, como é que tá nas outras empresas aí. Gente, fácil não é, né? Não adianta a gente não adianta a gente dizer que é fácil, porque não é, né? O que acontece é muito, muito trabalho. Então, só deixa eu ver se eu... Daniel, se estiver aí, Daniel... Só um pouquinho, gente, só um pouquinho. Ai, ai. Chegando aí, ó, bonito. Ele colocou aqui, tô indo jogar tênis. Ai, que engraçadinho. Ai. Embaçou tudo aqui. Então, gente, daí eu falo assim, né, que fácil não é. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um monte de coisa, né? Vendas é fazer um monte de ação. Tem que fazer um monte de coisa. E daí as pessoas até... Hoje, né, uma cliente falou pra mim, né? Você fala que a gente tem que fazer um monte de coisa, mas se a gente fizer tudo isso, é certeza que aumenta vendas? Eu falei, não, certeza não é, né? Mas se você não fizer nada, é certeza que não vai melhorar. Então, a empresa sempre tem que fazer um monte de coisa, tem que fazer um monte de ações. Por quê? Porque quanto mais ações você fizer, mais chances você tem, né? Então, eu sempre parto do princípio que existe o marketing de esperança, né? O que é o marketing de esperança? O marketing de esperança é ficar esperando, né, gente? O marketing de esperança é ficar esperando. E a gente não pode ficar esperando, né? A gente tem que se concentrar e fazer... se não fazer nada é muito pior, né? Então eu sempre digo que a gente tem que fazer um monte de coisa. Fazer um monte de ações. Daí quando a gente faz um monte de coisas, aumenta a chance. Eu gosto de trabalhar em cima da chance, né, gente? Eu não gosto, porque assim, o que acontece? Muita gente só reza e espera que Deus me mande cliente. Gente, Deus nunca vai fazer o que é pra gente fazer, né? Eu acredito no Deus, o nosso Deus é o Deus do impossível, não é o Deus do possível. Então, eu sempre penso assim, primeiro eu vou fazer a minha parte. Eu acredito em Deus, né? Mas eu sempre digo, o nosso Deus é o Deus do impossível. Não é o Deus do possível. O possível é nós que temos que fazer, né? Então, chegando gente aí, Vanderlise, Douglas, chegou aqui também o Adriano. Fala, Adriano, um cliente meu aqui de uma loja de material de construção. O Adriano tá fazendo muita coisa, tá fazendo acontecer lá na loja. E o que nós estávamos falando ontem, né, Adriano? O vendedor... Oi, filha, até minha filha entrou aqui, a Giovana, tá lá em Blumenau. Seja bem-vinda aqui. Dentista tem que se preparar para vender também.
Mas eu estava falando com o Adriano ontem, né, da material de construção. O vendedor, ele é um caçador, gente. O vendedor é um caçador, então a pessoa tem que acordar todo dia pronto para caçar. Sabe, o vendedor, ele tem que estar com o radarzão ligado. Tem que estar com o radar ligado. Só deixa eu ver com o Daniel aqui. Daniel, se você chegou aí, me dá um sinal aí, cara. Não sei se ele não tá viajando. Daí eu... E então o vendedor, ele tem que estar com o radarzão ligado, né, gente? Todos os dias tem que estar atento às oportunidades. E é isso que nós temos que capacitar os nossos vendedores para eles estarem assim, né? Eu estava falando sobre isso com o Adriano ontem, né? E eu tenho muitos clientes do agro. Cara. Bora encher o funil. Minha filha escutou tanto isso nas minhas lives aqui que ela já gravou. Ai. Ó, agora que o Daniel colocou aqui, daí eu pensei que era às 20 horas. Eu disse, cara, eu já tô aqui, cara. Pensei que era às 20. Ai. Tá cada um no compensado aqui. Quem que tá aqui? Que legal. Ó, meu outro cliente aqui. Tá cada um no compensados é uma... Cordeiro. Quem é, será? O Tagano do Compensados é um grupo, um cliente meu, né? Eles são um grupo, tem lojas pelo Brasil inteiro e são especializados em compensados para construção civil. E também tem uma loja que trabalha para marceneiros, né? E graças a Deus assim... Então, essa semana, gente, essa semana eles estão em feira. É uma das coisas que as empresas... Porque as empresas... Eu vou falar uma coisa para vocês. Para você ter sucesso em vendas, você tem que investir. Você tem que pagar para ter cliente. Como que você quer ter cliente se você não paga, sabe? Então, ô Daniel, você tá aí, manda o convite aí, cara. Eu aceito aqui. Márcia. Oi, Márcia. Boa noite, pessoal. Já comecei a live aqui, agora o Daniel chegou aqui. Deixa eu ver, não tô conseguindo ler aqui. Acho que você que tem que me mandar o convite aí, Daniel. Daí eu aceito aqui. Clique ali embaixo ali, ó. Cara, deixa eu ver aqui, eu não consigo ler, homem. Adicionar como moderador, será que é isso? Acho que não, hein? Entrar ao vivo com... Pegando as manhas aqui, né, gente? O Daniel já chegou aqui pra gente prosear um pouquinho, uns minutos aí. Fala, Daniel! Fala, teacher. Coloca teu óculos. Cara, eu coloquei o óculos aqui, embaçou tudo, cara. Aí. Ai. E daí, Daniel, beleza? Vamos que vamos, tudo em ordem, e você? Tudo bem, cara, graças a Deus, cara. Tá bom. Então, Daniel, tem uma galera aqui, né? Então, obrigado pela presença aqui na nossa live, para a gente prosear um pouquinho, trocar umas ideias, né? E trazer alguns insights para as pessoas que estão aqui participando. Tem pessoas aqui de diversos ramos, eu vi aqui tem pessoal de odontologia, tem o pessoal de compensado, tem material de construção. Então, tem diversos ramos aqui, representante comercial, tem ótica aqui também. E daí, então, muito obrigado por estar aqui. Para a gente, a ideia é trazer alguns insights para as pessoas, sabe? Para a gente prosear um pouquinho e, de repente, a gente possa contribuir, né, com alguma ideia para eles aqui.
Ô Daniel, então, se você quiser dar dar boa noite para a turma aí que está nos assistindo. Pessoal, boa noite a todos. Professor, obrigado pelo convite. Para mim é teacher, porque é mais fácil, é mais legal de chamar do que professor. Meu professor, o professor Wilson foi meu professor na faculdade, tive o primeiro contato com ele, depois eu trouxe ele para dentro da empresa para poder fazer consultoria, né? Então isso agregou e agrega até hoje, porque continuo, né, a ter o trabalho dele dentro da empresa e é muito positivo, porque Ótica Zoom Irati, ô legal, boa noite, tô com o teacher aqui. Então é isso, obrigado pelo convite e vamos que vamos. Bora, bora. Ô Daniel, então assim, para começar, cara, porque como tem o pessoal de ótica aqui, tem o pessoal de outros segmentos. Eu queria que você se apresentasse e contasse um pouco da tua história para a galera. Então, eu, na verdade, meu nome é Daniel, né? Eu vim de. Eu praticamente é o primeiro emprego que eu tive foi numa ótica, porque meu pai trabalha ainda hoje a vida inteira em ótica. Então, eu achei interessante esse segmento e entrei nele, só que para você trabalhar em ótica, você tem que passar por uns processos. Hoje não mais, mas na época tinha que ir para laboratório de fabricação de lente, tinha que laboratório de montagem de óculos, daí atendimento, e, enfim, você tinha que passar por todo o processo. Isso me ajudou a ter uma base boa da parte técnica. Então, eu conheço toda a parte, toda o processo de você fabricar uma lente, de você montar um óculos e de você vender esse óculos, né? Eu brinco que é como se você cobrasse escanteio e fosse lá dar a cabeçada e depois defender o gol ainda. Né? Você tem que fazer meio que de tudo e você acaba. Hoje, muitos vendedores de óculos eles acabam não passando por isso. Então, em alguns momentos, acabam tendo alguma dificuldade em virtude de não ter feito isso. E tá tudo bem, porque são épocas diferentes, né? E aí eu montei uma ótica, depois montei a outra, depois montei a terceira, depois fui para o e-commerce e agora estou voltando. Deixei um pouco o e-commerce de lado e estou voltando para a franquia, né? Franquia nossa loja. Ah, legal, legal. Ô Daniel, ideia assim, cara, nessa tua jornada aí de empresário, você já está há 20 anos, né, com a ótica, né? Então, eu comecei a trabalhar em ótica em 97, né? E daí montei a primeira loja até em parceria junto com meu pai. Ele me ajudou a montar, depois eu fui tocando. Foi em mais ou menos 2000. Então, eu tô aí 26 anos praticamente nesse negócio já, né? Uhum. Desde 98 trabalhando numa loja, né? Que é a loja que meu pai trabalha, e depois seguindo o baile meio que sozinho, né? Tocando de uma forma independente. Então. E daí, cara, nesse período aí, você passou por muita coisa. É o que todo empresário passa, né? E eu percebo, cara, conversando, eu no meu trabalho, né, de consultoria, há 25 anos lidando com isso, eu percebo as dores dos empresários, né, as dificuldades, os problemas. Cara, e assim, só muda endereço, porque os problemas são os mesmos. Um dos problemas dos empresários eles estão sobrecarregados. Por quê? Porque eles querem fazer tudo, cara. E daí os caras estão estressados, os caras tão nervoso e daí cansa e daí os problemas, outro problema das empresas é a falta de vendas, daí falta dinheiro, daí falta dinheiro para pagar as contas, daí o cara não dorme, daí fica bravo, fica irritado, briga com a família. Outro problema que eu percebo que as pessoas falam muito também é problema de mão de obra, de rotatividade. Outro é falta de clientes, cadê os clientes? Então, são inúmeras dores dos empresários. Então, assim, pela tua experiência, pelo que você já rodou, né, cara?
Eu queria te perguntar, assim, ó, por quê? Porque vendas, se a gente for ver, é um processo, né? Existe um processo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é atrazer gente. E a segunda coisa é vender para elas. Esse é o nosso trabalho. Daí todo dia a gente fica pensando como é que eu vou trazer gente, como é que eu vou vender para ela, como é que eu vou trazer. Assim, vamos começar falando sobre isso, Daniel. Assim, cara, o que que você pensa sobre trazer gente? Sobre técnicas, ferramentas? O que você pensa sobre isso? Bom, antes de falar sobre isso, de trazer pessoas, eu acho que são duas coisas que. Ou vamos colocar uma coisa. Eu acho que quando você. Eu vou estudar para medicina, por exemplo, né? Então existe todo um processo, um estudo, medicina global. Aí depois, quando você vai para a especialização, você acaba se especializando num tipo de coisa, numa atividade, né? E eu acho que no empresário acaba sendo muito pobre essa informação. Isso na prática, né? Porque assim, na teoria, você tem informação de administração de empresa e tal, mas é muita teoria. Você não está vivendo aquilo, né? E geralmente as pessoas não têm estágios, então você não sabe a realidade. Eu vejo isso muito na administração, eu vejo muito em publicidade e propaganda, pessoas estudando, mas não sabendo o real, né? O que que acontece. E quando vão para o mercado, elas aprendem. Então, eu acho que a primeira coisa é entender que nós nascemos sem saber nada. Nós não sabemos, nós nascemos sem pelado e sem conhecimento. Todo mundo é assim. Quando eu entendo isso e eu vou praticar qualquer coisa, seja uma ótica, seja qualquer outro negócio, seja uma loja de imóveis, seja, eu tenho que começar a estudar isso. Básico assim, eu tenho que saber, eu preciso estudar. E aí entra a questão de economia, entra a questão de finanças, entra a questão de marketing, entra a questão de branding, fortalecimento de marca, RH. Eu tenho que saber tudo isso, né? Para que eu consiga executar mais ou menos. Porque se eu não tiver conhecimento, eu começo a apagar fogo. Eu começo, como eu sou dono do negócio, eu estou falando isso no geral, né? Eu começo a apagar fogo e resolver isso, resolver aquilo, resolver aquilo. Tá, mas será que é minha função fazer isso? Quando eu começo a estudar administração, eu entendo que existe uma pirâmide, que existe, no primeiro momento eu posso talvez até fazer tudo, mas se eu fizer as coisas bem feitinho, o que tem que fazer, começa a ter movimento, eu começo a ter a necessidade de contratar pessoas. E essas pessoas vão fazendo os trabalhos. É como se fosse, sei lá, qualquer outra coisa. Ah, o piloto no avião, né? A gente conversou sobre isso já. O piloto não vem servir um cafezinho para você. E se ele viesse servir, imagina você viajando daqui para Fortaleza, São Paulo, Fortaleza. O piloto vem servir um cafezinho para você. Ah, que legal, gente boa esse piloto, né? Tá, mas se ele está servindo um cafezinho, quem que está pilotando o avião? Então aí você começa a entender que faz sentido ter estruturas definidas na empresa para que você coloque pessoas certas no lugar certo e alguém esteja comandando. E eu falo que nenhuma coisa é melhor do que a outra. São coisas diferentes que cada uma pessoa tem que ser responsável. Isso é administração pura define isso, né? Então, quem que é responsável pelo marketing? Quem que vai fazer as ações? Quem que vai cuidar das redes sociais? É o marketing. Quem que vai fazer publicidade e propaganda? Quem que vai cuidar da marca da empresa? O dono não. Por mais que ele queira, o dia tem 24 horas. Então a gente não consegue dar conta de tudo. Ou as coisas andam meio de qualquer jeito, porque eu tento dar conta para economizar dinheiro, para economizar verba, para não contratar outra pessoa e tal. Agora, se você contrata e delega funções para essa pessoa, ela vai executar talvez melhor do que você, porque ela vai estudar só sobre aquilo, é como se fosse um especialista, e aí você tem a pessoa executando. Opa, é uma peça da engrenagem que ela está rodando bacana. Então você não se estressa mais com aquilo. Até você pode participar em alguma coisa, mas aquilo está rodando. Opa, qual que é a outra parte? Outra parte é RH, contratação de pessoas, manuais e tal. Eu vou fazer isso também porque ninguém faz. Não, no começo, que nem eu falei, a gente tem que fazer de tudo.
Mas com o passar do tempo, com a maturidade da empresa, você começa, é obrigado, você tem que delegar. Não tem como, a não ser que seja um palestrante. E mesmo assim, tem que ter o cara que faz o contato, que faz a prospecção da palestra, que faz isso, que cuida dos ingressos, que cuida das vendas, e você vai palestrar, né? Então eu quis fazer essa abrangência da necessidade, da necessidade de você estudar. Porque vendas e gestão e administração é um estudo. Da mesma forma que você aprende matemática, física e química, você precisa estudar administração de empresa e acompanhar mercado e tal. Então é fundamental. Se a pessoa não estuda, com certeza vai ficar apagando fogo, porque por mais boa vontade que a pessoa tenha, ela não tem conhecimento e ninguém nasceu sabendo. A gente só sabe que todo dia está aprendendo coisa nova. Ainda mais com essas IA da vida que aparecem, você tem a noção clara que você não sabe nada, que é tudo, todo dia aprendendo coisa nova, entendeu? Então, se a pessoa não tem esse pensamento de aprendizado, cara, a coisa não vai, não flui. Por que eu contratei o teacher para dar uma consultoria para a empresa? Porque eu sei que ele vai ajudar, que ele vai motivar as pessoas de uma forma diferente do que eu falo, vai ter outros pontos de vista, vai ter outra experiência e tudo isso vai fazer com que as pessoas rendam mais e melhor, né? Então é delegar para alguém. Sim, cara, então assim, exatamente isso que acontece, sabe? O empresário, quando ele não delega, cara, daí ele se sobrecarrega, querer fazer tudo. É que cada área dá muito trabalho. Marketing dá muito trabalho. Vendas dá muito trabalho. Financeiro dá muito trabalho. E o cara quer fazer tudo. Daí ele se sobrecarrega. E daí, por como ele se sobrecarrega, ele acaba não conseguindo render com eficácia, né, em todas as áreas. O Daniel, e assim, cara, daí falando assim especificamente das vendas, para você atrair cliente, existe o CAC, né? Que é o custo de aquisição de cliente. Se você quer ter cliente, cara, você tem que investir. Não tem como não investir em marketing. Ah, É, eu vou fazer umas propaganda aqui na rede social de graça. Eu tô fazendo rede social de graça. Cara, mas você tem que pagar. Cara, na verdade, até eu estava conversando hoje com um rapaz de franquia, né? Um cara lá de São Paulo, da Xerto. E ele falou uma coisa que é clara. Ele falou, ó, tem um triângulo para você que importante numa franquia. Das pontas do triângulo é o marketing. Porque não adianta você ter um bom profissional, um ser técnico, ter uma estrutura bacana e tal, se você não faz com que as pessoas conheçam você. E isso que eu estou falando, eu falo para mim, porque é uma necessidade diária de você estar pensando. Ah, e outra coisa, ó, quando eu estou falando em pensando, né? Se você está operando, se você está trabalhando o tempo todo lá no balcão, você não tem tempo de você pensar. Porque a mão de obra te consome. Na verdade, a mão de obra te consome. Você está lá o tempo todo resolvendo coisa, mexendo, atendendo o cliente. Cara, quem que vai pensar pela tua empresa? Então, o marketing, ele é muito importante, ele é essencial, ele é fundamental, porque o marketing é mercado, mas o que o mercado fala? Ele é publicidade, tornar público, né? Publicidade tornar público. Propaganda é ficar propagando, é ficar batendo naquilo após tornar público. Então, tornei público, opa, tá aqui, existe o produto. Legal, vamos propagar. Propaganda. Branding, fortalecimento de marca. Muitas empresas você conhece, por quê? Porque já existe faz 30 anos. Pô, daí todo mundo já conhece. Mas e as empresas menores? Hoje, com o Instagram, com o Facebook, com o YouTube, você tem a condição de veicular coisas aí, desde que seja estratégica, desde que você tenha tempo para pensar, desde que você tenha tempo para contratar uma agência, se for necessário, para criar alguma coisa legal, mas também tem que ser consistente. Tem uma frase que um cara fala assim: você vai na academia, faz lá 1 hora, chega em casa no primeiro dia, olha no espelho, o que aconteceu? Nada. Aí você vai no terceiro dia, chega para casa, olha no espelho, o que aconteceu? Nada. No sétimo dia, nada. E as pessoas desistem, porque ela não vê o resultado imediato. E aí você tem que pensar como uma plantação. Vamos plantar aí um pé de milho.
pé de milho você planta, você sabe que daqui a 7 dias, o que vai acontecer? Nada. A parte externa, mas lá dentro está acontecendo alguma coisa. Tá tendo uma evolução. Uhum. Então, a constância faz com que você vá criando um hábito, ou você ou alguém, e vá aprimorando esse processo. Então, eu criei um hábito de fazer isso. Então, eu crio uma agenda para mim. Eu vou focando nisso e eu vou executando. E no andar da carruagem, vai bater na trave, vai errar, vai Tem dar coisa que dá problema. certo, tem coisa que não vai. Exatamente, ninguém sabe as regras, sabe? Você vê a teoria, vamos fazer um balão na frente da loja, por exemplo, né? Ah, vai ser interessante? Eu não sei. Eu tenho que acreditar naquilo sim ou não e tenho que fazer sim ou não. E aí o fato de eu estar fazendo porque eu acredito naquilo, eu tenho que ser constante, eu preciso fazer. Porque daí, com 3 meses indo na academia, você já tira uma foto antes e depois de 3 meses, você percebe a diferença, não é Sim, verdade? sim. Então, Eu tenho esse tempo, né, cara? Tem que tem, respeitar o tempo, né? tem outra frase que eu gosto do médico, Delair Ribeiro, ele fala assim, o dia só amanhece depois da noite toda ter passado, Uhum. né? Então você tem que esperar a noite toda passar para nascer o sol. Então você não pode criar uma ansiedade que a coisa tem que resolver na hora. Não. Cara, mas aí que tá, Daniel, quando o cara nunca faz nada, e daí a hora que ele faz é porque já tá no desespero, né? Tá no Na verdade, desespero. isso é Daí tem que dar resultado rápido, cara. Você não tá fazendo nada, cara. na verdade, é uma cultura, né? Se você estuda administração, você sabe que você tem que fazer, você tem que ser responsável como dono por todas as áreas. Mas você não tem que fazer todas, alguém está fazendo por você. E eu comecei lá por exemplo, em Cruz Machado, pra você ter uma ideia, a cidade de Cruz Machado, quem é da região aqui sabe. Segunda e sexta, o pessoal vem do interior para a vila do interior. Então, segunda e sexta é um movimento na cidade. E terça, quarta e quinta é bem mais tranquilo. Eu abri a loja só segunda e só sexta. Sozinho. E o restante tudo fechado. Então eu atendia pessoas, segunda-feira eu vou estar aqui e sexta. Segunda, uma pessoa somente 2 dias por semana. Esse foi o meu começo. Então, assim, eu fazia de tudo, eu comprava mercadoria, eu etiquetava, eu colocava tal, 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 tal. É, Então, assim, isso é um começo, mas daqui um pouquinho, contrato uma vendedora, explico tudo certinho, como é que faz isso, como é que faz isso, como é que faz isso, como é... Opa, ela pode atender terça, quarta e quinta. Então a loja fica aberta o tempo todo, porque eu não morava lá, nunca morei lá. Então, opa, já teve uma evolução da loja fechada. Você veja, um funcionário, uma loja, e aí começa. Aí um segundo, daqui a pouquinho você vai para isso aqui, aí daqui a pouquinho as pessoas já estão atendendo. Uma coisa que eu percebo também no nosso segmento é muitos donos, porque é uma questão cultural, eles são vendedores também, são consultores. E aí você fala, não, eu sou imprescindível aqui. Tudo bem, quando a pessoa adora atender, ela tem que passar as outras coisas para as outras pessoas. Mas se ela fica o dia inteiro atendendo, quando que ela vai pensar? Não tem tempo de pensar na estratégia, né? Não tem. Agora, eu delego isso, então vou colocar para as pessoas melhores que eu. Sim. Melhores que eu, para que elas vendam melhor. Eu vou cuidar da estratégia. É o que eu gosto de fazer também, né? Uhum. Viu, Daniel? E assim, cara, hoje tá muito em alta o digital, né, cara? Mas eu percebo que você pela tua experiência, você já percebeu que nós não podemos abandonar o offline, né? Cara, o outdoor, a rádio, o evento, tanto ações online como offline. Na verdade, eu aprendi isso na prática. Quando eu comecei com uma loja virtual, isso lá foi em 2007 por aí, que eu precisava vender mais na minha loja que eu tinha aberto aqui, eu montei uma loja virtual. E a coisa começou a fluir muito bem, porque as óticas não tinham e-commerce naquela época. Eram poucas lojas que tinham. Então eu vendia muito bem óculos da Mormai e tal. E aí eu falei, cara, vou fechar todas as lojas físicas e só ficar com e-commerce, porque é o futuro, é o presente e vai ser o futuro, né? Isso há 20 anos atrás. Isso há 20 anos atrás.
Eram as poucas lojas que tinha. Hoje tá. E todo mundo que entra no e-commerce hoje, ele investe em sistema, ele investe em cadastro, que é muito trabalhoso o e-commerce para você cadastrar todo o processo. Eu falo que produto na loja física, você recebe um óculos esse aqui, você etiqueta, coloca na prateleira. Não precisa fazer descrição, não precisa fazer título, não precisa criar preço, nada. E aí, as pessoas precisam vender porque elas investiram uma grana, né? E no e-commerce a coisa é muito fria. Então se vende bem o quê? Aquilo que você conhece. Então você vai comprar um tênis da Adidas? Ah, eu conheço o tênis da Adidas, não preciso provar. Sei que o meu número é 42, então eu vou comprar. Agora, um óculos que você vende, primeiro que o óculos é mais difícil porque tem que provar no rosto, né? Mas eu vendia porque as pessoas iam na loja, já tinham o produto, era Brasil todo, né? Hoje, então imagina se eu tivesse abandonado a loja física. Ali, com o passar do tempo, foi aumentando demanda foi aumentando pessoas com lojas virtuais de óculos. Hoje tem milhares. Hoje não é interessante mais você começar uma coisa do zero com loja virtual de óculos. Vai te dar uma trabalheira do cão, um investimento grande. Você vai investir em mídia paga para atrair as pessoas, elas vão consultar, vai ter lá 300 visualizações por dia, talvez para vender um óculos. Claro que depende do negócio que você montar, dos produtos e tal, né? Ah, vou colocar no Mercado Livre. Pô, pode ser um caminho, porque o Mercado Livre muita gente já tem conta. Mas aí que eu percebi que a física, as pessoas sempre vão ter o prazer de ir lá, provar, ver a televisão, ver tamanho, sabe? Esse prazer de ir lá comprar, né? Que às vezes acontece no final de semana, às vezes acontece no sábado pela manhã. Então eu acredito que o e-commerce ele é um ajuda pra caramba, né? Mas a loja física, ele é essencial. E os meios que você falou, outdoor. Pô, cara, outdoor, se você usar a criatividade para fazer uma chamada bacana, ela impacta. Ela ajuda na marca da tua empresa, ela ajuda na divulgação do teu produto, se você está criando um produto, uma marca tua. Então, só que também, como eu falei antes, não adianta fazer um só e não fazer mais. Aí tem que ter constância. Eu tenho que fazer, aí outro mês de novo, outro mês de novo, outro mês de novo. Pô, Daniel, custa. Então investe em coisas menores no começo. Depois você vai, entendeu? É um passo consistente. Eu só vou investir no outdoor quando eu puder pagar esse outdoor por um período, no mínimo, uns 3 meses impactando e com uma arte que chama atenção. Porque senão, vou estar rasgando dinheiro. Sim, Né? sim. Mas realmente é fundamental a mídia. Tanto Eu acho hoje, posso estar enganado, mas eu acho que se você fizer um panfleto bom hoje, panfleto físico, e você souber distribuir de uma forma específica, as pessoas vão pegar aquilo e talvez passe na mão de muita gente. E ela para ver se for um negócio legal, ou se for ruim, nem vê, joga fora, entendeu? sim. Então, é bem complexo isso, sabe? E, sim, sim, cara. E assim, sobre o marketing digital, né, cara? Porque assim, eu vejo muita gente que não tá no digital ainda. Não tá, cara. Faz algumas postagens grátis ali, mas para o Instagram, para a Meta mostrar a tua propaganda, você tem que pagar. E o empresário, ele tem que ter uma verba para isso, né, cara? Tem que reservar uma grana para fazer isso, né? Eu acho que aí, quanto a pessoa é aquela questão de conhecimento. Primeiro tem que conhecer como é que funciona, estudar, entender, porque muda toda hora, né? Os algoritmos da vida estão mudando e a gente fala, pô, tem que fazer isso. Ah, mas tem que postar. Postar só por postar também não adianta. Dar um trabalho do campo, você criar aquilo no formato certo e tal. Eu tenho que talvez postar menos e patrocinar, divulgar aquilo, quem que está fazendo aquilo. Eu sei que não é uma tarefa simples, sabe? E até uma outra frase que eu gosto que um gerente do banco falou para mim: se fosse simples, todo mundo fazia. Então, aí que você vê que quem que faz isso? Quem vai buscar conhecimento. Só. Não é quem nasceu com talento. Não. Não precisa ter talento nenhum. É E só. também é bastante tentativa e erro, né, cara? Sim.
Na Vai verdade, fazer, você tem que estudar e ir praticando, né, cara? praticando. É prática, prática, É. para você tirar suas conclusões, né? E daí a Só que pessoa tem muita informação. como é que você vai. Porque quando a gente fala de marketing, quem não é visto não é lembrado, cara. É. Né? Então, primeira coisa, para a gente atrair clientes, a gente tem que investir em propaganda, em marketing. Tem que investir, tem que pensar, tem que sentar, tem que pensar, tem que conversar, trocar ideia com outras pessoas. Para quê? Para clarear as ideias e investir, porque tem que pagar. Só o boca a boca. O boca a boca é lógico que é bom, né? Mas só isso resolve? Não, cara, tem que investir, cara. Tá, daí trouxe o cliente. Chegou o cliente. Agora temos que vender para esse cara aí. Porque, gente, uma dor que eu percebo dos empresários, sabe? Eles ficam loucos da vida. Fica louco quando vê o cliente chegar e sair sem nada. Cara, é muito. Meu Deus, dá um trabalho trazer e os vendedores perdem. Ou o cliente vem e sai só com uma sacolinha, sai só com uma coisinha. Gente, então assim, ô Daniel, o que que você pensa e o que que você tem feito para que a conversão seja legal, para que o resultado seja legal? Ó, então, treinamento dos colaboradores. Aí entra o teacher na jogada. Eu preciso contratar alguém para orientar, não de forma diferente, mas de outra forma. É diferente porque você fala assim, não, não é do meu jeito. Não, é de outro ângulo. Sabe quando você vê a coisa de de um outro olhar? Você tem um outro, você olha de um jeito e depois olha do outro. É como se estivesse dirigindo uma estrada na ida e na volta. A volta é diferente do que a ida. É lógico, mas é totalmente diferente. Então, eu já fui por aquele caminho, mas qual que é o teu olhar sobre isso? Então, geralmente as pessoas têm Geralmente as pessoas têm um. Para o áudio aqui, Não, mas tá. É tá de pouquinho, boa? de boa. Tá, tá. Você quer falando que daí eu só vou ver para ele, porque ele provavelmente vai parar. Tá de boa, pode falar. Eu acho que Você vai, vai, não tá conseguindo falar? vai. Então, o Daniel, assim, Quer ver, ó? Teacher, faz assim, ó. Continua a live um pouquinho, que eu vou falar, porque eu tô aqui no Executive e o rapaz ia estar fazendo, vou ver se ele consegue segurar só uns minutinhos. Eu tá conheço o bom, pessoal aqui, tá? então, beleza. Aham, tá ok. Continua a próxima que eu já volto. Tá bom, então. Gente, assim, eu faço consultoria lá pro Daniel já fazem 3 ou 4 anos. E a Univisão é uma empresa que vai bem, gente, entendeu? Então, os empresários que estão aí, assim, pense numa empresa que vai bem. O que é uma empresa que vai bem? Fatura sempre, faturamento crescendo e lucro, tá? E uma das coisas que o Daniel faz, que eu vejo que é muito legal, gente, é treinamento técnico. Você tem que fazer treinamento técnico, tem que ensinar as pessoas. Por que, que as pessoas perdem vendas? Porque o cliente chega e o vendedor não sabe explicar, gente. O que mais eu vejo é vendedor que não conhece o que está vendendo. E não adianta você falar assim, mas o meu vendedor tem que ter iniciativa. Gente, ele não vai estudar sozinho. Não pode tirar o cavalinho da chuva, não vai estudar sozinho. É raro quem estuda sozinho. Então, mas então o que eu tenho que fazer? Você tem que colocar na tua agenda meia hora por semana treinamento técnico. Eu tenho um cliente meu aqui, que é a Pormade, muitos daqui que estão assistindo aqui conhecem a Pormade, mas para quem não conhece, a Pormade é uma indústria de portas, ela tem 500 pessoas no comercial. Então, e a Pormade é uma empresa de muito sucesso. E o que ela faz? Qual que é o diferencial da Pormade? Gente, a Pormade, ela faz muito treinamento. Muito treinamento de técnicas de vendas e treinamento técnico do produto. Como que a pessoa vai vender uma coisa se ela não conhece, gente? Então tem que estar na rotina, tem que estar na tua rotina. Meia hora por semana, tem que estar para você ensinar. E assim, gente, o que eu percebo, né? Muitas empresas, hoje, é uma coisa que não tinha, sabe?
muitas empresas já têm sala de reunião, sala de treinamento. Por quê? Porque as empresas perceberam que elas têm que ensinar. Elas, é uma obrigação, por quê? Porque se você não ensinar, como antigamente não ensinava, né? Se você não ensinar, você vai perder muito, perde vendas, porque dá trabalho trazer cliente, daí perde, porque falta de preparo. Né, Daniel? Estou falando com ele sobre o que você faz lá do treinamento técnico da tua equipe, né? É, é aquela história, né, Tio? Eu acho que isso, hoje, para nós, para mim, eu vejo como algo. É o base do básico, né? Porque se o meu vendedor não souber falar bem daquele produto, e eu sempre falo né, para as pessoas falarem de uma forma fácil, simples, porque nós estamos dentro de uma bolha da ótica. Então, nós Uhum. temos conhecimento das marcas, nós temos conhecimento dos produtos e tal. Mas o cliente não está nessa bolha, ele está numa linguagem diferente, ele está numa necessidade de comprar óculos ou qualquer outro produto. E aí eu preciso conhecer muito bem, a gente discuta o que, que acontece, as situações, o que, que poderia ter feito de diferente, que eles falou da Pormade. Eu imagino que eles discutem coisas que aconteceram e como que a gente pode agir a partir disso. Então a gente usa os casos, os cases, para traçar. E nesse caso, como é que a gente faria? Quais são as possibilidades, né? E aí entra a questão do perfil da empresa também. Vamos ser agressivo? Vamos ser mais light? Mas é necessário, porque isso oxigena as pessoas, o conteúdo. Ah, eu estava esquecendo de falar sobre isso. Ah, eu estava esquecendo de falar sobre isso. Como que a gente otimiza isso? Como que isso fica numa rotina? Por exemplo, teve uma coisa que eu até como é que é o nome do Ótica Zoom? Quem que está assistindo aqui? Eu acho que é o Rafael. Rafael. Por exemplo, Rafael vai saber uma coisa que eu vou falar aqui. A Esse gente. gente da Zoom. Oi? Eu acho que tem mais de um aqui, por isso que eu acho que o Tá. Mas, por Rafael. exemplo, óculos de sol com grau. Óculos de sol com grau é uma coisa que nós sabemos que é possível, mas nem todo cliente tem a obrigação de saber. Ele não sabe. Então, o que a gente falou? Olha, todo vendedor, na hora que vai entregar o óculos, você fala para o cliente e tal, ou até mesmo na hora da venda. O que acontecia? Quase todas as vezes o pessoal esquecia de falar. Como é que a gente faz isso? A gente faz um folder com muita informação de entrega de óculos e lá tem o bendito óculos de sol com grau. Aí a pessoa pega o folder, vai entregar o óculos pro teacher, eu coloco o folder e falo, teacher, ó, aqui tá o teu óculos, aqui tá a tua lente e tal. Aqui, ó, óculos de sol com grau. Rafael, beleza? Então, assim, ó, tem um folder falando do óculos de sol com grau. Então, não é que eu sou obrigado, mas me lembra a todo momento que eu vou entregar o óculos para o cliente que existe a opção de um óculos. Então, eu falo, teacher, você sabia, você é meu cliente, teacher, você sabia que dá para fazer um óculos de sol com grau? Então, quando você precisar do teu óculos de sol, você que usa uma armação com grau, vem aqui, escolhe uma armação, nós vamos tirar a lente original, vamos colocar uma lente com grau, vamos escurecer na cor que você quiser, na intensidade que você quiser, e vamos aplicar ultravioleta e você vai ter um óculos de sol com grau. Eu posso não falar disso, eu posso ser apenas reativo quando o cliente me perguntar. Se ele me perguntar. Mas eu posso ter num folder básico, simples e super barato por pessoa, um folder, centavos, ter aquilo no folder, para que toda entrega de óculos de grau eu fale sobre aquilo. Percebe? É um script que você monta, aí daqui um pouquinho todo mundo está falando para o teu cliente. Aí daqui um pouquinho muitos clientes vêm comprar óculos de sol com grau. Nossa, como é que você vende tanto? Por uma coisa lógica, óbvia. Estou fazendo Edu, mágica. Eu estou fazendo você mágica ali? Não. educou o cliente para comprar, né? É um processo, é um mini processo que você faz a entrega do óculos. Então, assim,
Claro que isso também tem que ter uma persistência, uma constância minha de estar cobrando, de estar vendo caminhos, de não estar só enchendo o saco, mas vendo qual é o melhor caminho, qual é o melhor processo. Deve acontecer na Pormada isso. Ah, os caras estão fazendo assim, pô, não tá virando. O que a gente pode fazer diferente? Tá, o produto é muito bom, mas estamos oferecendo para o cliente errado. Então vamos mudar a estratégia. É todo o tempo todo. E aí É. que o dono tem que ter o tempo para pensar nisso, cara. Ô, Daniel, quando você fala nisso, cara, sabe o que eu tava pensando? Uma das coisas que a empresa tem que ter é um posicionamento. A empresa ela tem que escolher em que mercado que ela vai atuar. Você não consegue atender todo mundo. Então, qual o mercado que você escolhe atuar? Qual é o teu posicionamento? O meu posicionamento é preço. Então, tá bom, eu vou vender coisa barata. Ou o meu posicionamento não é preço. O meu posicionamento é trabalhar com produtos de maior valor agregado. Então, a empresa tem que escolher qual segmento que ela vai atuar. E daí, no dia a dia, quando tá com dificuldade, bate uma tentação de vender coisa barata. Cara, vamos vender coisa barata, mas não tem margem. Mas, cara, o empresário ele vive nesse dilema, né? Atendo todo mundo, daqui a pouco vou ter bacia para vender, vou ter gaiola, vou ter bicicleta. Quer atender todo mundo, cara. Cara, mas assim, ó, é uma coisa que você fala, e eu sempre pensava, não, mas tá. Quando você fala posicionamento, você não está excluindo todo mundo. Você fala, não, só esse. Não, eu estou apontando para quem eu quero atingir. Mas eu sei que vai cair na minha empresa outros públicos, mas não é meu foco. Então, assim, eu não estou excluindo, não, e os outros não podem entrar na minha empresa. Eu não vou atender, não estou fazendo isso. Isso que tem que estar na cabeça. Quando eu posiciono a minha empresa, o que acontece? Eu direciono, ó, o meu público vai ser esse. Vai ser classe média. Vamos pegar o nosso exemplo da Univisão aqui. Nosso público é classe média. Significa que eu não quero saber do popular? Claro que não. Mas não é o meu foco. Eu não olho para o popular. Eu adoro o público popular. Inclusive, nossa franquia tem o objetivo do popular, que é outra coisa. Meu público não é a classe A. Não é coisa de grife. Mas eu atendo esse pouco, claro, a pessoa chega lá comprando um Ray-Ban com uma lente de 4 mil reais, pô, eu vou atender ele, claro, mas não é o meu foco. O meu foco é classe média. Então eu não estou excluindo as pessoas, eu estou focando naquilo que me interessa. Esse que é a grande sacada. Porque quando você foca, você começa a investir mais. Por que você focou naquilo? Por alguma coisa, porque você acredita que a tua cidade tem mais esse público, porque você acredita que é mais potencial, por algum motivo. Não existe certo ou errado, né? Pô, se eu montar uma loja popular, fantástico. É um Fantástico que tem. Se eu montar uma loja classe A, fantástico também. Desde que eu tenha público para ter. Por que o McDonald's não monta um McDonald's e não deixa montar em Irati? Por que o McDonald's não deixa montar em União da Vitória? Se montar uma concessionária da Ferrari aqui em União da Vitória, o que vai acontecer? Vai quebrar. Por quê? O produto é ruim? O vendedor pode ser o melhor vendedor do mundo. Pode colocar aqui, ele vai vender talvez uma Ferrari, duas Ferrari, né? Se vender. O produto é ruim? Não. O vendedor é ruim? Não. O preço tá absurdo? Não. Porque não tem, aqui não existe pessoas com capacidade. A gente tem que ser realista, é aquele né? público. Existe aquele público, né? A gente tem que ser realista. Então, o posicionamento que você falou, ele é fundamental. Muita gente fala, não, mas eu atendo todo mundo. Eu pensava assim. Não, claro que você atende todo mundo, mas qual é o teu foco? Que quando você tem um foco, você começa a potencializar esse foco. Meu público é classe média. Então, vamos comprar Ray-Ban, por exemplo, comprar quase que a coleção inteira. Porque quando a pessoa vier na minha loja, um dos diferenciais vai ser o mix de produto. Porque preço, a gente sabe que é tudo meio tabelado. Hoje, você vai comprar um carro, antigamente, vou para Curitiba porque o carro é mais barato lá. Hoje não tem isso. Hoje você vai numa concessionária aqui em Curitiba, o preço praticamente é o mesmo. Se não for o mesmo.
né? Então, os produtos estão ficando tudo muito parecido, É, né? O preço. viu? E assim, cara, o que que eu percebo? Quando o vendedor ele não está preparado para vender um produto caro, ele só sabe vender preço, cara. Daí ele não sabe argumentar. Não, mas ninguém quer esse produto aqui na cidade. É porque o vendedor não tem argumento, daí ele só sabe falar de preço. E o empresário não pode cair na conversa. O empresário, porque muitas vezes o vendedor, alguns vendedores, né? Ele quer vender o mais fácil. Gente, vender fácil é vender preço. Só que muitas vezes se o empresário entra nessa, ele não tem margem, cara. Vamos reduzir preço, reduzir preço. Cara, vamos treinar os nossos vendedores para eles venderem valor, né? Não vender preço, meu Deus É. do céu. Mas olha, eu até nesse caso também eu defendo um pouco o. Não é que eu defendo o vendedor, eu tenho que olhar, por mais que eu sou empresário, eu sempre olho pelo lado do vendedor para ver o que ele está pensando. Veja, qual é a dificuldade do vendedor de BMW? Você acha que é difícil vender uma BMW? Cara, o consumidor vai porque ele já é o cara entende inclusive mais do que o vendedor, o cliente. Ele vai lá e ele compra a BMW. O vendedor tem que cuidar para não estragar a venda. Porque ele se vende por causa da marca, por causa do posicionamento. Então o que acontece muito é que você falou lá de quero vender mais barato. Mas às vezes depende da arquitetura da empresa, do empresário não olhar o meu posicionamento, a classe média. Como que tem que ser a minha ótica classe média? Tem que ser assim, assim, assado. Para mim, o quê? Atrair esse cliente classe média e classe A, que também eu quero atender, mas o foco é classe média, e repelir os clientes que querem preço. Então, isso é uma responsabilidade do proprietário ou do gerente, que tem que estar vendo isso. O meu posicionamento é esse, e eu preciso ter essa fachada nesse. Aí o que acontece? A empresa começa a atrair só os clientes certo. E aí facilita a vida de quem? Do vendedor. Que aí sim o vendedor vai chegar, porque também, imagina, você traindo pessoas erradas, o vendedor tem que fazer um malabarismo para fazer uma venda. É, Entendeu? é. Percebe que a coisa é uma engrenagem, que uma coisa está linkada na outra, né? Ô, Daniel, show de bola, cara. Então aqui, nós estamos aqui há 1 hora proseando aqui. E nós falamos aqui a importância, falamos sobre estratégias, sobre táticas, falamos sobre captação de cliente, falamos sobre o fechamento da venda, sobre a conversão. Qual seria uma mensagem final aí que você daria aí, uma mensagem para os empresários e para os vendedores que estão assistindo essa live? Cara, eu vou falar, não uma mensagem, eu vou falar uma dica, talvez que para mim foi a mais importante, que é sobre o perfil das pessoas, né? Isso é uma outra coisa que as pessoas, por não conhecer, e não é mérito, é só conhecimento. Ah, o cara. Não é mérito, é conhecimento só. Eu sei disso, então eu vou agir de forma diferente. O perfil das pessoas é a coisa mais importante que tem. Não adianta você colocar uma pessoa que ela tem uma facilidade muito grande para vendas e porque ela é esposa do dono, ela vai cuidar do financeiro. Aí você acaba com a autoestima dela, acaba com o prazer de trabalhar, ela fica infeliz e tal. E aí a coisa não. Você faz muita força. Então, como é que algumas coisas fluem, sabe? Quando flui, quando você coloca o gerente, o perfil de gerente no lugar certo. Quando você coloca vendedores que têm o perfil de vendas no lugar certo. E aí existe uma ferramenta chamada Eneagrama. Eneagrama. Anote aí quem quiser. Eneagrama. Essa ferramenta tem que estudar. Não adianta que fazer uma leitura. Não, eu tenho que estudar, eu tenho que me aprofundar nessa ferramenta. Eu vou conhecer o perfil de 9 tipos de pessoas e vou multiplicar isso por 3. Então vai dar 27 perfis de pessoas. E eu sei exatamente, quando você estuda isso, você sabe exatamente onde você vai colocar aquela pessoa. Então não adianta eu chamei o teacher aqui. Cara, eu vou colocar o teacher para cuidar disso.
Ele não tem esse perfil. Ele tem o perfil daqui. Então eu vou colocar ele para fazer essa função. E aí ele vai fazer o quê? Com mais vontade, com mais prazer, vai ser mais feliz, vai ter mais alegria. E aí, o dinheiro é importante? Claro que é. Mas o fato dele estar fazendo aquilo que ele gosta vai ser também um ponto-chave. Então, a minha dica é, quando eu fiz esse treinamento, eu entendi por que que eu era uma pessoa que gostava de fazer isso, gostava, ia viajar, estava pensando em negócio, pensando em ideias, pensando, sabe, não sossegava. Eu falava, pô, meu pai não é assim, minha mãe não é assim, minhas irmãs, por que que eu sou assim? Não tinha essa resposta. Quando eu fiz o treinamento de Enneagrama, eu entendi por que que eu era assim. Eu entendi por que que eu tenho esse perfil, que é um perfil empreendedor. E, de novo, não é mérito, é apenas um perfil. E aí você começa, pô, eu só tenho esse perfil, eu vou para cima, entendeu? E então assim, estuda Enneagrama, Colocar a vai pessoa certa no lugar certo. vai melhorar o relacionamento entre marido e mulher, porque uma pessoa, ah, não, mas você tem que saber que você tem que fazer isso. Não, tem que saber, não, tá na tua cabeça isso. Na cabeça do outro não está. Por exemplo, o teacher é um cara super pontual até antes. Para ele, a pontualidade é algo fundamental. E tá certo. Mas para outras pessoas talvez não seja tão. Mas como que não é tão óbvio isso? Não, é óbvio para você. Tá na tua cabeça condicionado isso pelo teu perfil. A outra pessoa tem que entender que ela tem que trabalhar isso, ela tem que buscar o equilíbrio para corrigir, mas não adianta você bater de frente. Ela não tem essa informação. Então não adianta, vai dar. Por isso que existe muita separação, por isso que existe problema entre empresário e colaborador, por isso que existe problema entre colaborador e clientes. Então, a nossa vida, tanto pessoal quanto profissional, são pessoas se relacionando o tempo todo, não é verdade? O empresário ele tem que ter essa percepção para montar um bom time, né, cara? Exatamente. Na verdade, você tem que ter conhecimento, cara. E ó, o nosso amigo aqui da ótica, o Rafael, né? E como driblar os acordos velados entre médico e óticas em nosso caso? Né? Você vê, nós estamos falando de Irati, que é uma cidade pequena. Imagina Curitiba, capital, São Paulo. Existe uma enxurrada de óticas informais, sem óticos, com diplomas alugados. Não é o foco da live, mas as pessoas de fora não enxergam essa disparidade incômoda. Então, Rafael, quer ver? Vamos pensar o seguinte: você está olhando para a concorrência. Eu sei que tem que olhar para a concorrência, mas acima de tudo tem que olhar para dentro para ver se eu estou fazendo tudo certo. E aí tem uma questão de mercado. Você falou, cara, eu estou competindo com só cara que não tributa, que só nega, só cara que queima preço. Eu tô no mesmo posicionamento dele. Cara, aí não tem o que você fazer, porque você está no meio da selva, né? Então você tem que agir como eles, porque você está dentro do. É preço, é popular, é briga, é guerra. Certo, errado, não sei. Aí eu não vou opinar sobre isso. Mas você tem que agir como eles, porque agora, tá, esses caras estão se matando aqui, estão brigando, estão não sei o quê. Eu vou trabalhar num outro posicionamento. Eu vou me posicionar de forma, eu vou focar em classe média, eu vou colocar produtos mais top, eu vou divulgar isso, eu vou mostrar que eu tenho conhecimento, eu vou construir autoridade e que se matem. Eu para mim, faço isso. Ah, porque o outro tá fazendo, tá trazendo. Se matem, deixe que se matem. Todo mundo está fazendo, mas você não é todo mundo. Eu falei assim, eu não estou brigando com eles, eu não sou posicionamento uma ótica popular, eu tenho posicionamento classe média e eu vou construir autoridade, eu vou mostrar para as pessoas através de vídeos que eu tenho conhecimento, eu vou investir em mercadoria, cada vez aumentar o mix, vou falar, porque muita gente não sabe que você tem aquele produto. Então, divulga isso e você vai atrair quem? Porque não é todo mundo que quer preço mais barato possível, não é todo mundo que quer ir na ótica, no médico mais barato. É uma minoria. Tem uma frase que é legal, que o pessoal fala que até o rabo de galo, nos botecos, os caras não compram mais barato. Eles compram aqueles que eles percebem que é melhor. Até o rabo de galo, cara. Então, assim. Disso.
é uma Ô, coisa que, assim, é você entender o posicionamento. Eu não sou esse público, eu não uhum. sou esse empresário, eu sou empresário aqui. Então eu vou trabalhar dessa forma para potencializar o meu negócio aqui, né? Show de Porque bola. Viu, Daniel? E assim, depois o Rafael, o Instagram do Daniel aqui é Método Univisão. Até tá depois seguindo já. chamar ele no direct para conversarem, né? Tenho certeza que o Daniel vai te dar umas boas dicas aí, Rafael. Tá bom? Turma, e eu vou falar assim, ó, eu nesse meu tempo de consultoria, né, 25 anos ajudando empresas, o Daniel estava falando sobre perfil de vendedores, né? Eu sempre digo que as pessoas me perguntam qual a característica ideal para o meu vendedor. Eu digo, gente, o vendedor para ser bom a maior característica é boa vontade. Boa vontade. Tem boa vontade, tá bom, agora eu vou ensinar. Mas se a pessoa não tem boa vontade, como é que você vai ensinar alguém assim? Então, a maior característica é a boa vontade. E outra, para ser um bom vendedor, tem que gostar do que faz. Por quê? Porque tem gente que está lá só pelo salário. Esse que está só pelo salário não vai vender, gente. E daí nós temos que criar uma cultura dentro da empresa para atrair as pessoas boas. Ah, não tem gente boa. Tem sim. Tem um monte de gente boa por aí, mas essa gente boa tem que querer trabalhar com você, né? Então a cultura da tua empresa tem que ser uma cultura legal para que as pessoas queiram trabalhar lá. Né? Uma cultura legal, uma boa condição de ganho, que a pessoa possa ganhar bem também, né? Ó, até Em função de resultados, né? aproveitando isso, teacher, você começa a perceber rotatividade. A empresa que tem uma rotatividade alta pode saber que alguma coisa está errada não por parte dos funcionários, está errado por parte do proprietário. Porque não pode ter rotatividade alta. Nem, olha, a rotatividade ela tem que ser muito baixa, muito baixa. Porque daí a pessoa está satisfeita, está fazendo o que gosta, está ganhando bem, entendeu? Então, é uma roda, Ganha, ganha. ganha-ganha. Se está tendo uma rotatividade alta, por exemplo, caixa de mercado. Já viu como caixa de mercado é uma rotatividade alta? Por que que é a rotatividade alta? O trabalho é ruim, cara. Não, mas Horário. além disso, Nossa, cara, o que mais você quer? Lida com. Atende muita gente mal-humorada. ó, tem um ponto, eu acho que De coisa. tem um ponto mais importante aí. Por que que a rotatividade do caixa do supermercado é alta? Hum. Por causa do salário. Também, cara, mais um aí. É verdade. Cara, eu falo assim, por que que vocês não treinam os caixas do mercado, não pagam um pouco mais para fazer uma experiência? Vamos fazer uma experiência de 6 meses? Porque você vai em todo mercado, o atendimento é tudo frio. É difícil um supermercado que tem uma funcionária A MG é feliz. ruim, cara. É ruim. Então, assim, é normal assim, o salário de piso é assim. Cara, mas é assim, mas aonde? Ah, na minha empresa. Tá. Mas você pode fazer diferente? Eu posso fazer um salário diferenciado? Percebe que se eu também não tenho uma boa venda, eu não consigo fazer isso. Então, é uma bola de neve, uma engrenagem que anda tudo ajustadinho, né? Show de bola. Daniel, cara, muito obrigado pela presença. Obrigado a todos que estão assistindo aí. Tá bom? Muito obrigado. Vamos marcar outra conversa daqui uns dias aí. Vamos, eu que agradeço, teacher. Quando precisar, grita aí que eu vou estar à disposição sempre. Obrigado pela conversa, muito, muito prazerosa, muito legal de conversar com o teacher. Show E, de ó, bola. pessoal, quem precisar, contrata o teacher que ele vai ajudar a fazer com que a empresa tenha um resultado melhor. Porque ele traz experiência de vários cases que você pode implementar. E aquela história, santo de casa não faz milagre. Isso é grande verdade. Você tem que ter pessoas ajudando. Pedir ajuda não é algo feio ou ruim. É uma humildade muito grande que você sabe, cara, eu não tenho todo o conhecimento do mundo. Eu vou trazer alguém para me ajudar. E com certeza a ajuda do teacher
além de ser uma pessoa, gente boa pra caramba, é um cara experiente que vai ajudar a empresa, seja ela qual for. Show de bola. Muito obrigado. Obrigado a todos. Fiquem com Valeu, um Deus, abraço. gente. Tchau.